Olá pessoal, eu sou a Laide, uma facilitadora da Selga, e como prometido vim hoje contar para vocês o segredinho de manter os nossos lindos pincéis por muitos anos, só que dessa vez com solventes químicos. Nós temos aqui os pincéis de cerdas sintéticas e os de cerdas de animal. O processo de pintura vai variar muito. Por exemplo, no verniz vitral nós usamos muito o pincel redondo, né? E às vezes o liner, mas basicamente a gente usa o pincel redondo para pintar o vitral. Qual é o solvente do verniz vitral? Verniz vitral é a água Ras. Então, o que acontece? Quando eu termino de utilizar o meu pincel, eu tenho que mergulhar ele, eu tenho que colocar essa água Ras num recipiente, mergulhar o meu pincel lá dentro, lavar ele, tirar num pano, mergulhar de novo, lavar bem. Tive certeza que saiu bem a tinta? Eu vou para a torneira, passo um sabão de coco, venho no meu pentinho. E detalhe, eu tenho 2 pentinhos desse. Um dos pincéis com solvente à base de água, que o diluente é a água. Outro para diluentes à base de química. Por que disso? O que acontece? Por mais que você limpe, por mais que você lave, sempre fica resquícios de solvente aqui. E eu não quero que esses resquícios contaminem os meus pincéis à base d'água, né? Eu tenho pincéis que eu uso para pintura com solventes e pincéis que eu uso para pintura com tinta à base d'água. Aí você vai falar assim, nossa Laide, mas como que a gente vai comprar isso tudo de uma vez? Pincel para solvente, pincel para base d'água? Na realidade, a gente vai comprando aos poucos. Na medida que a gente vai desenvolvendo os trabalhos, a gente vai comprando esses pincéis e vai anotando, colocando etiqueta e fazendo desta forma, né? Então, a água Ras é o diluente do verniz vitral e é desta forma que a gente procede para lavar os pincéis. Bom, thinner a gente usa muito para o esmalte sintético. Para o esmalte sintético, o ideal é a gente usar rolinho. Só que vocês vão notar que a hora que vocês forem limpar o rolinho com o thinner, o rolinho rapidamente vai entortar, vai se desfazer, porque o thinner ele é altamente corrosivo, né? Eu sou mais o solvente mesmo. Esse solvente eu acabo utilizando ele para lavar os meus rolinhos, porque eu acho o thinner muito forte, né? Esse solvente também é bem legal para limpar tintas à base de óleo e para diluir em algumas pátinas que a gente faz, pátina portuguesa e algumas técnicas que a gente utiliza com tinta a óleo. Esse solvente é muito interessante para estar usando. E da mesma forma que eu diluo a tinta com esse solvente, eu limpo o meu pincel, consequentemente, com esse solvente. O processo é o mesmo. Eu mergulho o pincel lá no meu frasquinho, no meu recipiente. Eu limpo num pano, limpo de novo e tal, até o ponto que eu vejo que não tem mais tinta, vai pro sabão de coco, vai para debaixo da torneira, vou lavar, vou me certificar que não ficou tinta na minha virola, né? Mesmo os pincéis à base de solvente, é importantíssimo que a gente certifique que não ficou tinta na virola. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu uso esse pincel para betume. Eu podia perguntar para alguém se alguém adivinharia para que eu uso esse pincel. Ele tá durinho, tem muitos anos, muitos anos. E eu só utilizo ele pro betume.
né? O solvente do betume é a água Ras, né? Ele continua, apesar de hoje ele já não ter a virola tão limpa como eu gostaria que fosse, ele continua sendo utilizado, eu continuo passando betume e às vezes chego a emprestar na aula para aluna para fazer uma passagem de betume, eu continuo utilizando ele. Esse outro pincel aqui, eu uso a goma laca indiana. Eu tenho esse pincel separado para passar goma laca indiana, tanto nas minhas caixas como no gesso. Eu uso este pincel. Não tem resíduo de goma laca nele, tá? O solvente da goma laca indiana é o álcool 96, não é o álcool de supermercado, né? Então, o mesmo processo dos outros solventes. Eu terminei de utilizar a goma laca, eu vou pegar o meu pincel e vou colocar ele no álcool. Eu posso até deixar ele ali um pouquinho e fazer alguma outra coisa, alguma outra pintura, mas ele vai pro álcool. E depois eu vou limpando ele, passo um sabão de coco e guardo o meu pincel. Sempre, antes de eu guardar, eu penduro o pincel para secar, sai todo o produto da virola de jeitinho, pronto. Quando nós vamos utilizar tintas que são à base de álcool, óleo ou vitral, nós não molhamos o pincel. Esse é um dos motivos que não é legal misturar pincéis. Pincéis para solventes, para álcool é um e para água é outro. Porque eles não trabalham umedecidos. A gente geralmente inicia os trabalhos com eles secos ou no máximo umedecidos com o próprio solvente. Ou seja, eu vou trabalhar com verniz vitral, eu hidrato um pouco o meu pincel na água Ras. Então, por isso que normalmente os pincéis que nós utilizamos para esses solventes, não são os que nós utilizamos para pintura à base de água, ok? Essa é a nossa dica de hoje. Espero ter tirado as principais dúvidas de vocês. Eu estou à disposição. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Estarei à disposição para esclarecer. Na próxima semana, vou trazer uma técnica para vocês de uma louça antiga e mais dica para vocês de materiais e suas utilizações na loja.